Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Roberto Rodrigues. Estou aqui com mais um tema da Palavra do Senhor. Na verdade, esse é o terceiro vídeo falando sobre o mesmo tema, ampliando o ensinamento sobre Efésios 6:12 e Efésios 1:3, mais especificamente agora do Efésios 6:12. Então, o primeiro vídeo eu fiz sobre Efésios 6:12, batalha espiritual para ministério de intercessão, aberto a todos aqueles que querem conhecer a palavra do Senhor. O segundo, Efésios 6:12, principados e potestades e o ministério de intercessão, que é a parte 1. E a gente fala um pouco da ação de cada um dos quatro anjos caídos que formam a hierarquia, né? Principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. E hoje nós vamos falar mais especificamente dos principados, porque eles que comandam toda a cadeia. Efésios 6:12, principados. Como agem e quem são? Esse é o tema. Satanás ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Como ele faz, né? Para dominar e influenciar o mundo inteiro. E todas as nações. A pergunta é essa: como é que ele faz isso? Naturalmente que a resposta está, o apóstolo Paulo nos dá em Efésios 6:12. A revista atualizada traduz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. A Almeida Corrigida Fiel traduz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A King James atualizada traduz: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Satanás influencia o mundo através dos principados, ou príncipes das nações, que são adorados como os deuses das nações. Uma das passagens mais emblemáticas e conhecidas está no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, versículos 13, 21 20 e 21. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da terra, da Pérsia. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe das Persas, hoje o Irã. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles a não ser Miguel, vosso príncipe. Quais são os principais principados citados na Bíblia? A palavra de Deus. E que tem domínio fundamental sobre o mundo. Como eu havia dito, eles são anjos caídos que seguiram Satanás em sua rebelião no céu. Grande parte está presa no Tártaro. São a mais alta patente do exército do diabo. Eles ocupam a posição de governo político. Mas antes disso, é importante dizer que eles mantiveram as mesmas, assim como as potestades, mantiveram a mesma posição que tinham no exército celestial. Eles ocupam a posição de governo político sobre reinos, nações, estados e cidades. Exigem ser adorados como deuses. E ainda que nos nossos dias, isso você deve entender, que nos lugares onde eles dominam, normalmente eles têm um feriado, eles são adorados como venerados. Hoje se diz, possuem devotos, né? Eles exercem total domínio em sua região, sendo as áreas culturais, sociais, políticas, econômicas e religiosas as que mais revelam as características de governo e domínio do seu respectivo principado, onde ele manda. Ali então você vai ver essa característica naquela nação, naquela cidade. Geralmente eles têm templos, capelas ou basílicas, onde são adorados através de imagens de esculturas, e sua adoração envolve romarias, procissões. Os seus devotos lhe acendem velas e incensos, fazem suas rezas ou orações, e em alguns deles tem um dia especial para sua adoração. Em geral, nesse país é feriado, quando o seu domínio é maior. Nos tempos antigos, quando haviam pestes e pandemias, muitos sacrifícios de vida humana eram feitos para eles. Mulheres virgens, crianças e até mesmo homens. Esses principados são adorados, como eu disse, como deuses das nações. E é por eles que o diabo consegue influenciar e dominar bilhões de almas pelas nações. E especialmente preparando, através do espírito do anticristo, o mundo para receber o anticristo.
Eles mudam o nome conforme o tempo e a região. O primeiro que nós vamos falar é Belial. Belial, a palavra significa ímpio, ruína, destruição, imprestável, bom para nada. Belial aparece, por exemplo, em Salmo 8,5, Provérbios 6,12, que foi adorado em Sodoma, de onde nasceu o termo sodomita, né, para prática homossexual, ou para prática anal, né, sexo anal, uma de suas missões para inspirar na sociedade, no que tem obtido um êxito incrível. Na África é chamado de pai dos orixás. Sua missão é sodomizar a vida sexual na terra, tanto entre homem com homem, como entre homem e mulher. Especialmente entre casais cristãos ignorantes da palavra de Deus ou que já estão completamente entorpecidos com relação ao ensinamento da palavra. Belial quer sodomizar a sociedade, quer dizer, transformar em sodomia, uma Sodoma, a sociedade, como ele fez com Sodoma e Gomorra. O seu nome aparece 27 vezes no Antigo Testamento. Então, assim como Belial quer sodomizar a sociedade, o Baal quer babilonizar a sociedade. E ambos estão tendo muito sucesso, inclusive dentro da vida da igreja. A Babilônia entrou na igreja, assim como Sodoma está dentro da igreja. Depois temos o Baal, que significa senhor, marido, proprietário. Baal era adorado como pai dos deuses pelos acadianos, pelos cananeus e pelos fenícios. Ele foi adorado como Dagon pelos filisteus, está lá em Juízes 16:23, e como Bel na Babilônia, Jeremias 51:44, cuja imagem Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego foram forçados a adorar e se recusaram. Não é? Aparece 50 vezes no Antigo Testamento como um deus. O culto a Baal também envolvia prostituição e homossexualismo. E daí surge um nome muito conhecido, que é Baal Peor, que fala lá Números 25:3. Modernamente ele é chamado de Belfegor e inspira corrupção, sendo mais fortemente atuado, por exemplo, no Brasil. Nos três poderes hoje estão completamente o judiciário, o legislativo e o executivo, na imprensa e na sociedade como um todo, mesmo dentro da igreja, sendo padroeiro de tanta corrupção no Brasil. E nada mais é que o nome de Baal. Por isso a corrupção não tem fim nesse país. O terceiro, vamos falar de Astarote. Astarote significa estrela. Astarote, que já foi adorado como Afrodite pelos gregos, Vênus pelos romanos e rainha dos céus pelos hebreus, lá em Jeremias 7:18, 44:17 ao 19 e 25. Não, capítulo 44, capítulo 7. Foi adorado também como Ishtar pelos cananeus e Inanna pelos sumérios. Favoreceu a derrota do rei Saul, em 1 Samuel 31:10, e a idolatria do rei Salomão, em 1 Reis 11:5. Por você ver que ele é muito forte. É chamada a rainha das pombagiras, e sua missão é infundir a promiscuidade sexual de todo tipo, especialmente a prostituição e o lesbianismo. Ele era adorado como a deusa mãe, a dama dos céus e a deusa virgem, junto com Baal, formando um casal satânico. Trabalha muito junto, né, com Baal, assim como Exu trabalha com Pombagira. É também chamado de Mamon ou Plutão, em Mateus 6:24 e Lucas 16:13, que a nossa tradução traduz como riquezas, né? Ele é o deus das riquezas e com certeza inspirou a teologia da prosperidade e a avareza, que é o amor ao dinheiro, contra a igreja de Deus. Então é um trabalho de Astarote e muitos acreditam que inclusive será esse principado que vai inspirar a utilização da marca da besta. O quarto, nós temos que falar sobre Moleque em hebraico ou Moloque em grego. Ele ficou mais conhecido como Moloque por causa da versão grega, da Septuaginta, né? Mas em hebraico é Moleque. Significa rei, governante, aquele que governa. Um deus adorado na Mesopotâmia, pelos acadianos, amonitas e fenícios, que exigia o sacrifício humano de crianças no vale de Inom, que veio a dar nome a Geena, o inferno, especialmente de bebês na fogueira. Nós lemos isso em Levítico 18:21, Levítico 20, versículos 2 ao 5, 2 Reis 23:10, 2 Reis 20, capítulo 20, dos versículos 3 ao 5, 2 Reis 17:31 e Jeremias 32:35. As crianças eram sacrificadas com o mais forte compromisso de santidade, adoração e visando receber grandes bênçãos.
Hoje Moloque é o inspirador do aborto, que é o sacrifício que satisfaz o seu culto. E a sua influência no Brasil está muito forte em nossos dias, especialmente nesses últimos 2 anos, quando o Astaroth assumiu completamente o comando aqui no país. A legalidade que foi dado através do governo atual. Sua influência na sociedade é tão grande que Moleque veio a significar menino de pouca idade. E moleca, molecota, menina de pouca idade. Então é uma coisa muito forte. E vocês basta ver que agora, ele não contente com os abortos pequenos, agora conseguiu no Brasil a liberação para abortar crianças com mais de 22 semanas, que é quase para nascer, não é? Moloque não se contenta com pouco, mas ele gosta mesmo de sacrifício de bebês, especialmente de abortos. Temos Leviatã. Leviatã, que também a tradução pode ser como dragão marítimo, monstro marinho, dinossauro, plesiosauro. É um texto que aparece, por exemplo, lá em Isaías 27:1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Aparece também em Jó 41, Salmo 74:14, Salmo 104:26. Desde a mitologia cananeia, ele era o responsável por produzir o caos e gerar o medo, o terror e o pânico, causando até eclipses. Ele é o rei de todos os soberbos e arrogantes, inspirador da soberba no meio do povo de Deus, no meio da humanidade. Sua esfera de ação são as águas, os mares e oceanos. Em Jó 41, aprendemos que ele não pode ser capturado com armas humanas, no versículo 1. A humanidade está totalmente impotente diante dele. Versículo 5, também no Salmo 104:26. Ninguém se atreve a despertá-lo, pois seu ataque é terrível, dos versículos 10 a 11. Ele cospe fogo pela boca, versículos 19-21. Vocês dizem que tudo é o diabo. É uma frase muito típica dele. Não, nem tudo é o diabo, porque ele não é onipresente e não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por isso ele envia os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais da maldade. Pergunta: de onde vem o nome Deuses das Nações? Aparece em 2 Reis 19:12. Porventura as livraram os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, como o Gozã, a Arã, Rezef e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar. Isaías 36:18-19, né? Falando o rei da Síria para o rei Ezequias. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Salmo 96:5 diz: porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. A palavra deuses é tradução da palavra hebraica Elohim. É uma palavra plural com vários significados. Nesse contexto aqui seria deuses, né? Deuses, anjos, seres divinos, governantes, juízes. É uma palavra plural intensivo, também com sentido singular, que pode significar Deus, deusa. É também usada para designar o verdadeiro Deus, o Senhor, em alguns textos do Antigo Testamento. A pergunta é: quais são as 3 principais áreas de influência que Satanás procura dominar para exercer sua influência sobre o mundo através dos principados, os chamados deuses das nações? São 3 áreas: a sociedade, a família e os governos. A sociedade sobre a influência do maligno através dos principados. A primeira coisa é a adoração, é a idolatria. O primeiro ponto é a idolatria. Romanos 11:4 diz: que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal, que é o texto de 1 Reis 19:18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Quando você vê a idolatria chegando dentro da igreja, é o trabalho de Baal. Ele coloca tudo, vai tirando o centro das coisas, né? Você vê fogueira santa, 7 não sei o quê, coisa ungida, feitiçaria, arca da aliança, tudo isso dentro da igreja é um trabalho de Baal. Belial também produz a idolatria. Em Deuteronômio 13:13 nós temos: uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Filhos de Belial, uma expressão que aparece
no Antigo Testamento várias vezes, identifica pessoas ou homens que tentavam desviar o povo de Israel para trocar a adoração do Deus vivo, para adorar ou venerar os deuses das nações, através de imagens, símbolos e objetos como sendo sagrados. Então tudo isso, essa coisa de feitiçaria, é um trabalho também de Belial. Sob o comando de Belial estão espíritos que irão levar as pessoas à apostasia do ensino verdadeiro da palavra de Deus, e com isso a rebelião contra Deus. E é interessante ver que as potestades são aqueles que inspiram as heresias. E potestade trabalha mais com homens, influencia mais os homens. Não que não use mulher, mas usa mais os homens, enquanto os espíritos de Jezabel usam mais as mulheres. Mas, sob o comando de Belial, eles têm a missão de trazer essas revelações novas que estão tendo, com essas novas interpretações que estão dando das Escrituras, fazendo com que o Antigo Testamento seja completamente ignorado e boa parte do Novo Testamento também. Então isso faz, como o apóstolo Paulo fala lá, ora em 1 Timóteo 4, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Então, 1 Timóteo, se você ler o versículo, pode ler até o 5, né? É isso daí que aparece. Nesses tempos nós estamos aí vendo esses ensinos de demônios destruindo e, infelizmente, levando o povo do Senhor à idolatria. A idolatria também é na tribo de Dan, em Israel. Em Juízes 18:30 nós lemos, está escrito, e os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. O Testamento dos 12 Patriarcas, um livro judaico, né? Ele não é bíblico, mas ele tem lá, de uma certa maneira, bastante registros antigos, sugere que Dan fez uma aliança com Belial, o principado de Satanás. E por introduzir a idolatria em Israel, Dan não terá nenhum convertido no momento em que o anjo do Senhor selar os 144 mil judeus das 12 tribos de Israel. E por isso Dan não aparece na lista de Apocalipse 7, 4, 8, quer dizer, não sendo literalmente 12, né? Sendo substituída pela meia tribo de Manassés, então é onde vai preencher para ficar 12. Astarote e Molec, ou Moloque, a idolatria de Salomão. Nós vemos a tristeza do homem, considerado o homem mais sábio, seduzido por esses espíritos. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Então a gente começa a ver aqui o quê? Infelizmente, na sua velhice, o Salomão começou a pagar o preço de tantos casamentos por causa de acordos financeiros. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor. E não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Então, começou aí, infelizmente, esse problema. Na Milcom é outro nome de Moloque, né? Como eu falei para vocês, eles mudam o nome constantemente. Naturalmente que hoje eles já não usam mais esses nomes. Baal e Astarote também trabalham juntos. Então, além de Moloque, Astarote também trabalha com Baal. Juízes 2:13 diz, porque deixaram o Senhor e servir a Baal e a Astarote. Então, trabalho que eles têm de parceria aí, com certeza. A idolatria na igreja do Senhor, os demônios. Em Deuteronômio 32:16-17 está escrito, como deuses estranhos o provocaram a zelos, como abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram a demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. E depois Paulo cita isso em 1 Coríntios 10, 18, 20. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Os demônios fazem uso da inclinação espiritual da humanidade para cultuar ídolos. Isto é, os homens precisam de coisas dos olhos para ver. Por isso que muitas igrejas abusam dessa tendência e ativam a idolatria dentro da igreja, dentro da própria igreja do Senhor, e a feitiçaria.
Então os portais, a gente pode dizer como eles entram na nossa vida, os portais que temos aí na nossa vida, a TV, o cinema, o celular, a internet, os filmes, onde aparecem são invocados. Então a gente, muitos jogos, né? Os games, né? A gente vê os games e tantas formas que se tem aí de trazer isso para dentro, onde se fala espírito disso, sabe, portal do inferno, os super-heróis hoje estão todos contaminados com isso, e as pessoas acham que isso não tem nada a ver, que isso é cultura, né? Mas a cultura também é algo que eles gostam, apreciam muito. Assim, as festas dedicadas a ídolos são festas dedicadas aos deuses das nações, isto é, aos demônios. Há muitas festas, como as festas juninas, e tantas festas que são carnaval, são dedicadas a eles. Quando um cristão participa de uma festa dedicada aos ídolos e come e bebe nesta festa, está, na verdade, tendo comunhão com os demônios. E ele está dando legalidade para esses espíritos atuarem na sua vida. Dominando a cultura da sociedade. O conjunto completo de códigos e padrões que regulam a ação humana individual e coletiva é o que nós chamamos de cultura. Os modos de sobrevivência, as normas de comportamento, a instrução, as crenças, as instituições, os valores espirituais, etc. Os principados têm um enorme interesse na cultura. Baal e a música. Daniel 3,7 está lá escrito. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa e da cítara e do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Usar a música é uma especialidade dos principados. Na inauguração dessa imagem havia uma orquestra, instrumentos de sopro, a trombeta e o pífaro, instrumentos de palheta, a flauta, e instrumentos de corda, a harpa, a cítara e o saltério, além das músicas de vários ritmos. Estavam lá e hoje não é diferente. Isso nós vemos, muitas das músicas hoje estão, mesmo dentro da igreja, estão contaminadas, que não são ensinos da palavra do Senhor, coisas terríveis. Aliás, tem até uma música, um hino aí que foi usado muito na igreja, aí, que infelizmente foi versão de uma música que se fizeram para Pombagira. É o ponto porque a igreja hoje procura muito música da atualidade, né? Que essas coisas, infelizmente, os cantores e os compositores hoje são pessoas sem muita instrução da palavra do Senhor e muita bobagem, muita heresia e muita idolatria. Obras essas que desagradam o Senhor estão sendo cantadas nos cultos. Belial influencia as bebidas alcoólicas. Nós lemos um texto muito interessante em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 12 a 16. E sucedeu que, perseverando ela, falando de Ana, em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. O principado Belial, então aqui, ela atribui, né, que estava achando que ela estava embriagada, e ela então, Ana se defende diante do sacerdote, dizendo, não me tenha por uma filha de Belial, estou sofrendo. O principado Belial, ele opera também por meio do uso de bebida alcoólica e de embriaguez, e comanda as legiões, entre elas de Zé Pilintras, é? Que são os demônios também, são dominadores desse mundo tenebroso, aí, que andaram muito em destaque nas eleições, aí, na época das eleições no Brasil. E eles têm muita influência sobre bebida, então eles gostam de escravizar as pessoas à bebida alcoólica. Isso ele faz, né? O uso da bebida alcoólica é uma maneira dele destruir princípios morais e expor pessoas à agressão, marido na esposa, luxúria, incesto, estupro. Filha de Belial, Bat Belial, filha, descrição de caráter. As pessoas que bebem são filhos de Belial, pois precisam beber, não importa a quantidade, sempre com regularidade. Belial é um principado tão eficiente que já conseguiu introduzir o uso frequente da bebida alcoólica na vida de muitos crentes e de muitas igrejas. Então, é essa a sua vantagem. Ele trabalha na surdina. Hoje os cristãos bebem e acham que está normal. Astarote e as crenças religiosas idólatras. Jeremias 44, 18, 19, nós lemos lá então.
Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, dizendo o povo, né? Tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fazemos bolos para adorar e oferecemos libações sem nossos maridos? Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo, que situação que estava o povo, hein? Vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o cumpristes por vossas mãos, dizendo, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Confirmar, pois, os vossos votos e perfeitamente cumpri-os. Né? Jeremias 44, 18, 19 e 25. Os judeus afirmavam que desde quando o rei Josias destruiu os altares de Astarote, a chamada Rainha dos Céus, um dos seus nomes, eles passaram a sofrer derrotas para seus inimigos, a ter falta de chuva em suas colheitas, e as suas colheitas não foram abençoadas. É como se em nossos dias que dizem que São Pedro não fez chover hoje. Esse espírito de idolatria havia cegado o povo judeu, que não orava mais ao Senhor nosso Deus, mas à Rainha dos Céus, uma deusa. Na verdade é um principado. Acendiam incenso, fumaça perfumada dos sacrifícios, como hoje se usam incenso e velas nos cultos pagãos e nas idolatrias. As mulheres pagavam suas promessas à Rainha dos Céus, e dizia o profeta Jeremias que contavam com o apoio de seus maridos. Hoje, Rainha dos Céus continua sendo utilizado no meio da idolatria. Belial inspira a rebelião contra autoridades. Ele comanda as potestades desse lado. Segundo Samuel 20, versículo 1 diz, então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse, não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Seba não aceitou se submeter à autoridade do rei Davi, ungido por Samuel, estabelecido pelo Senhor. Simei amaldiçoou o rei. Segundo Samuel 16, 5, 7, está escrito, tendo chegado o rei Davi a Baurim, é Baurim, viu? Não é Bauru, não. Eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Tirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei, fora daqui, homem de sangue, homem de Belial. E assim ele se dirigia ao rei. A tradição afirma que Belial foi o primeiro anjo caído a aderir à rebelião de Satanás, conhecido como Lúcifer, lá no céu, e que foi o anjo que mais arrastou outros anjos consigo, com o seu proselitismo, traindo ao Senhor Jesus. Então, Belial é inspirador desses que gostam de tirar membros de outros lugares. Belial influencia rebeliões e se recusa a aceitar autoridades. Presidente, pastor, né? Provérbios 6, capítulo 6, versículos 12 e 15, nós lemos. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. Belial influencia impeachment de presidentes, revoluções, violências, assassinatos e loucuras nos comportamentos das pessoas. Não, em 1 Samuel 25 nós lemos, não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome falando da esposa dele, né? Nabal é o seu nome, e loucura está com ele, Abigail, né? E a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi moços de meu senhor que enviaste. Nabal significa tolo, né? Sem inteligência, sem juízo. Loucura aqui, a palavra Nabal quer dizer nebaulau, né? Que significa insensato, desgraçadamente tolo, referindo-se à imoralidade e ações profanas. Um crime, uma iniquidade, uma obscenidade. E essas são as coisas que ele, infelizmente, coloca, né? Depravação moral da sociedade sexual. Infelizmente, a obra de Belial é levar os homens a cometerem pecados tão perversos e desprezíveis a ponto de despertarem indignação moral. Todo pecado é errado e conduz ao inferno, naturalmente. Sob os termos da lei, haviam pecados que eram considerados abominações e punidos com a morte, enquanto outros pecados exigiam certos sacrifícios. Compete a Belial, o principado, atrair uma nação, uma cidade, a tais pecados abomináveis para que ele traga a maldição e o juízo de Deus. Então, foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra.
Gênesis 19, 4, 5. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E veio-os a Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Gênesis 19, 1. Depois nós vemos a partir do versículo 4. Mas antes de que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram a Ló e lhe disseram: onde estão os homens aqui que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora para que nós abusemos dele. A palavra abusar aqui em hebraico, yaldá, significa conhecer uma pessoa de maneira sexual, ter relação sexual. Eles queriam ter relações homossexuais com os anjos. A mente da cidade estava totalmente dominada pela influência de Belial. A sodomia, a relação de homem com homem, é a relação anal, homem com homem, mas também de homem com mulher. E pretendia ter relações com dois anjos. Eu digo isso porque da cidade não foi salvo ninguém. Se as mulheres não praticassem isso, elas seriam salvas. De Sodoma nasceu o termo sodomita para relação homossexual, para relação sexual anal, que hoje se atribui em parte aos homossexuais, mas também a sodomia pode ser praticada entre um homem e uma mulher, né? E muitos cristãos estão fazendo isso, né? Com a bênção dos seus pastores, que dizem que debaixo de quatro paredes tudo pode. O Belial gostou disso. Belial cumpriu a sua missão. Belial é um principado que é um homem forte ou valente, da perversidade e da iniquidade. Jesus ensinou-nos a necessidade de amarrar o homem forte para tirarmos dele os seus bens. Em Mateus 12, 29, ele diz: ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? A palavra casa, ou ikia em grego, fala de habitantes de uma casa, uma propriedade, riqueza, os bens, um edifício habitado. É usada a respeito do céu em alguns momentos como morada do céu. Mas aqui é uma família. O valente, a palavra escuros, em grego quer dizer forte, poderoso, violento, valente, corajoso. É o homem forte. Literalmente quer dizer o homem forte, o líder, o chefe. Também vemos a ação desses principados no desvio sexual que Belial faz na mente dos homens. Astarote faz com a mente das mulheres. E aquele texto, né, que nós já lemos de 1 Reis, né? E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, todas eram pagãs. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Por quê? Porque ele se casou com elas e elas continuaram adorando os seus deuses. E aí fala no versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Então, aí depois ele constrói até templos, né? Versículo 7 fala: então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E por aí vai. Então vocês vejam que um exigia sacrifício de criança, como no caso o Milcom, o Moloque, ou Moleque, né? E Astarote, que era, por isso que era chamada da rainha das pombagiras, né? Porque exigia e usava as mulheres, né? Em 2300 a.C., para vocês verem a força de Astarote, a princesa e sacerdotisa Enheduana, filha do rei Sargão I da Acádia, compunha canções lésbicas em honra à deusa Inanna, a deusa do amor e da guerra, outro nome de Astarote, onde ela chamava a deusa como esposa. Em 630, 560 a.C., uma aristocrata e poetisa grega chamada Safo, que morava na ilha de Lesbos, no mar Egeu, perto da Grécia, adorava Afrodite e pedia a ela, ou seja, a Astarote, né, a ajuda para se relacionar com mulheres. Os seus poemas eram sobre o amor entre ela e outras mulheres, e a sua propagação através dos séculos fizeram do termo lésbica e lesbianismo, que vem de Lesbos, né, sinônimo de homossexualismo feminina, ou feminino, né? E aí está a situação. Então nada é do nada. Então a palavra lésbica, lesbianismo, vem por influência de Astarote, assim como sodomia vem por Belial.
Quando passou a adorar ídolos, imagens, o ser humano entrou sob a influência dos principados. O propósito sobre a sexualidade humana do mundo que jaz em Satanás estava completo. Belial introduziu a sodomia nos homens, através dos homens, homem com mulher, e Astarote, o lesbianismo nas mulheres. E como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, 23, 27, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, e à imundície para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus, no versículo 26 diz, por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, quer dizer, o uso natural da mulher seria o homem, né? Passa a usar a mulher com mulher. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Belial inspira também o estupro, abuso sexual e o esquartejamento na sociedade. Ele é terrível, esse Belial. Juízes 19, você vai ver isso do 22 até o 30. Estando, a situação de juízes já não era boa, né? Estando eles alegrando o seu coração, estavam bebendo, né? Eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, então eles bebiam, cercavam a casa, batendo a porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo, tira para fora o homem que entrou em tua casa para que o conheçamos. É a mesma coisa de Sodoma. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e la tirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva a deixaram. E levantando-se seu senhor pela manhã e abrindo as portas da casa e saindo a seguir do seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou a sua concubina e a despedaçou com seus ossos em 12 partes e enviou-as por todos os termos de Israel. Quer dizer, 12 partes, o corpo, uma verdadeira esquartejadora, né? Esquartejador para as 12 tribos. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia, nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai isso, considerai e falai, filhos de Belial. Israel nesse tempo estava contaminado pelas influências de Belial, estupro, violência, abuso sexual e esquartejamento. Essas coisas Belial continua inspirando na sociedade moderna. Basta ver o noticiário, né? Especialmente dos jornalistas aí que gostam de fazer fica bastante tempo num tema só. Moloque, como eu falei, exige o sacrifício do aborto de bebês. Levítico 20, capítulo 20, versículos 1 ao 4, ele diz, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá, o povo da terra o apedrejará, e eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu de sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência a Moloque, para não o matar. Em Jeremias 32, os versículos 35 e 36. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizesse tal abominação para fazerem pecar a Judá. E por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está dada na mão do rei da Babilônia, pela espada, pela fome, pela pestilência. Então, era isso que se fazia nas nações, era uma coisa muito terrível de sacrificar e passar pelo fogo as crianças, era uma prática muito maligna, né? Hoje, o Moloque continua exigindo bebês, o aborto. A interrupção dolorosa da gravidez é um sacrifício ao principado Moloque ou Moleque. Cada vez mais as nações são influenciadas por Moloque. Elas estão aprovando e incentivando o aborto de bebês. O Moloque ele tem sede de sangue. Um pastor, um bispo, um apóstolo, um profeta, um evangelista, qualquer pregador que ensine a favor do aborto é um instrumento
do principado Belial, que ocupa o lugar sagrado do púlpito na casa de Deus, como um câncer e uma metástase no corpo de Cristo, a igreja. Basta dizer que essas heresias, os principados, né, que nem o Belial, ele dá ordem para as potestades, e as potestades são responsáveis por inspirar essas doutrinas malignas, demoníacas dentro também da igreja. Belial promove a pornografia. Salmo 101:3 nós temos assim: não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Esse versículo, essa é a tradução da Almeida Corrigida Fiel. Pois outra tradução diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. A palavra má, que utiliza a Corrigida Fiel, coisa má, ou injusta, conforme a revista atualizada, no original é Belial, que significa imprestável, ímpio, né? Bom para nada, perverso, mal, injusto, ruína, destruição, coisas de Belial. Literalmente, eu não porei coisas de Belial diante dos meus olhos. O texto do Salmo 101, versículo 3, pode ser aplicado ao crescimento da pornografia pelas redes sociais e da imundícia sexual com as quais Belial está inundando nações todos os dias. Então, todos os meios, hoje, midiáticos, estão contaminados, novelas, filmes, estão contaminados com pornografia e coisas de apelação sexual. É um trabalho dele, e ele trabalha muito bem, a gente há de convir. Uma das formas mais desprezíveis de pornografia é a pornografia infantil, um negócio próspero que enriquece a muitos, sustentado por pedófilos ricos. Pedofilia é a perversão sexual em que crianças são objeto sexual preferido. Pedofilia abre portas para os demônios do estupro. Crianças grávidas abrem um caminho para o sacrifício a Moloque, pelo aborto, defendido por muitas nações. Então uma coisa puxa a outra. Então eles trabalham muito bem nesse quesito. A busca dos homens pelo prazer, como a um Deus, tem facilitado o trabalho dos principados, porque eles influenciam a esse tipo de coisa. Então nós vemos hoje essa depravação sexual na vida das pessoas, infelizmente, dentro da igreja. Pastores, líderes. Uma das áreas, como eles gostam de música, uma das áreas mais influenciadas por pecados sexuais é o ministério de louvor, né? É muito difícil você encontrar dentro de uma igreja um ministério de louvor que não tenha membros que tenha tido problemas, escândalos sexuais. Normalmente, eles aprontam numa igreja e correm para outra. Trabalho, claro, principados e potestades. Baal promove o ocultismo na sociedade. Em 2 Reis 21:3 e 6, nós temos: pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído. E levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo como fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. E queimou seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e tratava com médios e feiticeiro, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Cada rei de Israel entrava, infelizmente, eles tinham mesmo uma tendência, infelizmente até hoje, os presidentes têm uma tendência de serem ímpios e seguirem a demônios. Adivinhava pelas nuvens, praticar a adivinhação, né, ler a sorte, a feitiçaria. O feiticeiro adora deuses das nações e usa ferramentas físicas para o feitiço. O que é a feitiçaria? Atribuir poder mágico para objetos. Rosa ungida, cachaça ungida, vassoura ungida, cimento ungida, porta ungida e por aí afora. Magia. Influencia ou muda os meios invocando forças espirituais poderosas, muitas vezes as forças. Bruxaria. Adora deusas das nações e, diferentemente da feitiçaria, não usa ferramentas para os seus rituais. As bruxas mais famosas são as a Wicca, né? Tida como religião pagã. O espiritismo, religião que incorpora espíritos em seus médios e crê na reencarnação, como ele fala aqui, tratava com médiums. Agoureiro, a palavra hebraica aqui, naukash, significa praticar adivinhação, suposta arte de predizer o futuro, o presente e o passado, através de vários métodos, e que não passam de obras demoníacas. Ler as mãos, ler a sorte pelas cartas do baralho, o baralho cigano, vários tipos de tarô, I Ching, runas. Médiums traduz a palavra Obe, que é necromante, a pessoa que evoca espírito de um falecido, pessoas que evocam mortos, incorporando espíritos, na verdade, espíritos familiares. Feiticeiros traduz a palavra Idehoni, quer dizer, pessoa que tem um espírito familiar, um necromante, feiticeiro. O feiticeiro também adora deuses das nações. O Leviatã, ele influencia o sofrimento mental coletivo. A gente vê
Até aqui você está percebendo como a influência desses principados são grandes nas ações esperadas na humanidade. Salmo 74, 14 diz: Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã. Isaías 27, 1: Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Leviatã ganhou notoriedade nos textos clássicos por sua incansável atuação na pandemia de possessões demoníacas que se alastrou pela Europa medieval no século V e século XV como um incêndio. Leviatã influencia o sofrimento coletivo ou em massa social nas cidades, a solidão urbana, o aumento da depressão, da melancolia, o brutal crescimento do número de suicídios e de todos os impulsos de autodestruição, especialmente os mais demorados e espetaculares, e basta ver aí a automutilação, né, dos jovens. O Leviatã governa a mídia, TV, jornais, rádios e agora as redes sociais, ainda que a internet seja também de domínio de Belial. Inspira o aumento da indiferença diante da palavra de Deus e o endurecimento da consciência e frieza tumular da alma, para que uma pessoa cometa pecado e não ache lugar para arrependimento. Então o Leviatã tem muito a mostrar o que anda acontecendo aí para a humanidade. Leviatã também comanda legiões de demônios que promovem o abandono de crianças e prolifere uma multidão de sem-teto. Então, os divórcios hoje, normalmente acontecendo, onde os pais largam a mãe com um filho pequeno, é um trabalho de Leviatã. Ele faz muito isso para que a família... E, infelizmente, os pastores com essa ideia de que divórcio divorcia casa, hoje em dia se batiza a pessoa, está amaziada, é um rolo danado. Os principados estão por aí para fazer isso. Quanto mais cheia de pecado uma igreja, mais impotente para destruí-los. Uma igreja dessa não tem autoridade contra nada, porque ela está em pecado. Astarote influencia a cobiça e o desejo. Juízes 2,13 nós temos: porquanto deixaram o Senhor e servir a Baal e a Astarote. O principado Astarote também é o responsável. Ele é chamado o homem forte do dinheiro nas forças das trevas. É um principado muito adorado desde os tempos antigos, sobre vários nomes, como eu já falei no início desse vídeo. São dele algumas das noções mais sórdidas sobre o homem e que hoje são pilares básicos da sociedade, procurando anular os princípios do reino de Deus, que, aliás, é uma das coisas que mais eles fazem, tentar anular o evangelho do reino de Deus e os seus princípios. Todo homem tem seu preço, viva hoje como se fosse o seu último dia. São frases especiais de Astarote. Viva hoje como se fosse o seu último dia para você viver na gandaia. Faça tudo que tiver direito de pecado. E morre em pecado e vai para o inferno. Ótimo. Astarote opera muito nesse campo. O valor do desejo a qualquer preço. E o poder do sonho de cada um. Lute pelos seus sonhos, diz ele, te incentivando a burlar todos os princípios do reino de Deus. Normalmente as pessoas que acreditam nessas coisas são pessoas que não têm frequência na igreja, na congregação, na sua congregação, nos cultos, e muito menos são discípulos que participam do discipulado. São mais aqueles membros turistas. Astarote é o líder da ganância, da fome e da miséria, que cooperam com ele em sua missão: estabelecer a maior concentração de renda no planeta em poder de poucos para criar um governo único e mundial, a nova ordem mundial da besta. E esse discurso que a gente escuta aí de ajudar as pessoas é um trabalho dele. Por exemplo, fica um monte de pessoas vagabundas recebendo dinheiro enquanto poucos ricos se sustentam no poder. Esse é um trabalho de Astarote. Astarote é visto por muitos estudantes da Bíblia já há muito tempo como responsável pela implantação da moeda única e virtual e também da marca da besta ao cumprir Apocalipse 13. É preciso acrescentar que Astarote também governa e influencia a paixão pelos jogos, Mega Sena, loteria, jogo do bicho, bingo e por aí afora. Se você tem alguém na sua família que é viciado em fazer uma fezinha em algum tipo de jogo, já sabe que é ação de Astarote. Ele manda as suas potestades e vão inspirar a sua vida. E claro, muitas vezes usa os dominadores, né? Como alguns Exus que vão trabalhar aí, o Oroque, o Xoroque e tantos outros que vão trabalhar aí
a influência de riquezas dessa forma, né? Inclusive com pactos. É também Astarote quem determina o preço das almas nos pactos, quando as pessoas invocam demônios e vendem suas almas em troca de riquezas, amor e vitória sobre seus inimigos. Muito provavelmente, assim como desviou o rei Salomão, Astarote foi encarregado de fazer com que os cristãos tivessem a revelação para abandonarem e darem mais o dízimo do Senhor, para o sustento da obra. Gastem o dinheiro com outras coisas. E as pessoas hoje estão torrando o seu dinheiro com um monte de coisas. Muitas delas em pecado, né? Infelizmente, essas coisas. Mas é um trabalho de Astarote. A família. O princípio, tudo que não é definido gera confusão. Isso nós já aprendemos, é um princípio, inclusive, que eu falo no primeiro vídeo dessa sequência. Efésios 3, 14 e 15, o apóstolo Paulo diz: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A palavra família em grego, que é pátria, vem da palavra pater, que é pai. Pai, o gerador, o patriarca, o genitor. Então, a família é a linhagem que procede de algum genitor. São as pessoas ligadas pelo casamento, macho e fêmea, como Jesus disse, marido e mulher. Pela filiação, os filhos naturais, e pela adoção, os filhos adotivos. Então, família vem de pai, no original grego, o que não dá para perceber em português, porque não existe a palavra pai-milha ou em nossa língua, né? Então, assim, no conceito bíblico, a família tem um pai, que é o macho, para gerar a vida, e tem a fêmea, que é a mãe que dá a luz. Essa é a definição de casal no texto sagrado. Fora isso, não é casal, é par. Ou dupla, né? Como Batman e Robin era uma dupla, não um casal. E como o diabo e seus anjos estão trabalhando para destruir a família edificada no modelo de Deus Pai. Infelizmente, adultérios e divórcios. Adultérios. Malaquias 2,16 está escrito: pois o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e os homens violentos. Então tenham cuidado com seus sentimentos e não se divorciem de suas mulheres. A palavra repúdio, que traduz conforme traduz a Corrigida Fiel e a atualizada, a revista atualizada, e divórcio, a Bíblia Viva, traduz a palavra hebraica shalak, que é divorciar-se, é mandar a esposa embora de casa, é repudiar. Belial tem a missão de destruir casamentos. E nós vemos agora no Novo Testamento, Belial é tão importante a sua influência no mundo que até no Novo Testamento ele aparece. Também, 2 Coríntios 6, 14, 16, o apóstolo Paulo escreveu: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então Belial aí, a revista atualizada ela coloca como maligna, interpreta, né? Mas no original é Belial, né? O apóstolo Paulo escreveu, como eu já falei, iniquidade, perversão, falta de valor, ímpio, bom para nada. A palavra concórdia ou harmonia traduz a palavra sinfonesis, que significa concordância, fazer um acordo com, uma harmonia. A influência do principado Belial na cidade de Corinto era muito forte e já estava operando dentro da igreja, pecados, bebedeiras e da família. Tanto que em 1 Coríntios 6 é onde ele fala das sodomias, os sodomitas, os efeminados, enfim, e coisas assim. Muitos dos cristãos de Corinto já estavam participando dos cultos pagãos, de adoração aos ídolos dos deuses das nações pagãs, em especial de Belial, e com isso traziam para a igreja as práticas mundanas. É claro que o Belial vai mudando de nome, né? Ele não foi sempre assim. Quando ele chegou lá em Corinto, ele já tinha outro nome, e assim vai, e hoje nos nossos dias também. O casamento está sob forte e impiedoso ataque demoníaco na sociedade moderna, como nunca se viu, especialmente dentro da igreja. Um número hoje aí de que cada 10 casamentos, 5 já são divórcios, em menos de 5 anos. O divórcio já é aceitado como normal. Praticamente se espera o divórcio da maioria dos cristãos. Belial não perde tempo nem dentro da igreja. E é por isso que existem, inclusive, pastores que já são casados 2, 3 vezes. E quando aparece, já vai casa. Hoje em dia, mesmo amigado, amaziado, já nem batiza mais, já nem se espera para batizar, já batiza desse jeito mesmo, e assim vai. E a igreja toca desse jeito. No Novo Testamento temos um caso de um membro de uma igreja que se casou com sua madrasta. 1 Coríntios 5:1, a coisa estava feia lá. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia como é
haver quem possua a mulher do seu pai, uma madrasta. O pai do nosso irmão de Corinto havia falecido. Segundo alguns, outros entendem que ele estava vivo. A madrasta com certeza era jovem e bonita. Ele não pensou duas vezes e se casou com a madrasta. Na verdade, ele escreve lá em 1 Coríntios 5, os versículos 3 e 5. Na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia de Jesus Cristo, do Senhor Jesus. Então, ele entregou, tirou a autoridade dele de cobertura da igreja e entregou para Satanás, porque ele tinha que ser expulso da igreja, não podia ficar nessa situação, né? Hoje em dia, com certeza, isso não seria problema, até porque ele era um membro rico. Hoje em dia, com certeza, ele continuaria dentro da igreja e estaria com cargo, provavelmente tocando no ministério de louvor. O apóstolo orienta a igreja de Corinto a entregar o irmão para Satanás por causa disso. Com certeza, o irmão não aceitou a disciplina e, como não tinha outra igreja para ir, recebeu essa punição. Isso exigia que os membros da igreja retirassem do crente em pecado de incesto a comunhão e a proteção da cobertura espiritual que a igreja, a congregação dá. Assim, Satanás poderia atacá-lo como atacou a Jó. Aliás, já tinha pego ele nesse pecado, causando todo tipo de doença em seu corpo para que ele achasse lugar de arrependimento. Depois, o apóstolo Paulo escreveu para que a igreja viesse a perdoá-lo, para que ele não fosse consumido pela tristeza, lá em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 7. O espírito de Jezabel também tem trabalhado subordinado, ele trabalha subordinado ao principado Belial, nesse propósito de corromper. Eles estão sempre subordinados a algum principado, nesse caso, para esse tipo de coisa. Sodomia, lesbianismo, incesto, estupro, pedofilia, pederastia, prostituição, idolatria, perversão sexual de todo tipo. E a igreja de Tiatira entra no radar. Apocalipse, capítulo 2, versículos do 20 ao 23. Mas algumas poucas coisas, isso Jesus escrevendo, como anotou o apóstolo João. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, ele põe, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Jezabel não é nome da mulher, mas Jesus a chama de Jezabel porque o mesmo espírito maligno a fazia agir como a rainha Jezabel, lá em 1 Reis 16, 31. Sobre isso eu tenho um vídeo falando sobre o espírito de Jezabel. Recentemente publicado também. Jezabel foi quem introduziu o culto ao principado Baal, lá em 1 Reis 16, versículos 30 ao 33. E fez com que o seu marido, o rei Acabe, fosse o rei mais frouxo e idólatra até seu tempo, fazendo o que era mal perante o Senhor. Acredito que dificilmente apareceu outro depois desse. Jezabel matou os profetas do Senhor e procurou intimidar o homem de Deus do seu tempo, o profeta Elias. Você vê isso em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 14. Jezabel virou também sinônimo de profecia mentirosa que agrada aos prazeres do povo, uma profecia da prosperidade. Esses espíritos odeiam os verdadeiros pastores e profetas de Deus, aqueles que pregam a verdade e mantêm um padrão exemplar de santidade. O espírito de Jezabel faz o mesmo na igreja do Senhor. Intimida os pastores que pregam a verdade e seduz os cristãos para que adotem os costumes pagãos da sociedade cada vez mais paganizada, porque o mundo jaz no maligno. Belial e o espírito de Jezabel são responsáveis também para que o paganismo, a idolatria, os pecados mais perversos na área sexual sejam praticados por membros dentro da igreja de Jesus, como nós estamos vendo hoje. Né? Hoje já existem igrejas de pastores gays, pastoras lésbicas, celebrando casamentos assim, coisas desse tipo. É o que eles chamam de igrejas inclusivas. Belial trabalha bem, né? Esses membros do Senhor Jesus chamou no Apocalipse de seus filhos, ou seja, filhos de Jezabel, que é o mesmo nome dos filhos de Belial do Antigo Testamento. Assim, cada vez mais dentro da igreja do Senhor está comum pastores, líderes de ministério de louvor, diáconos e membros geral terem uma vida de filhos de Belial.
bebendo bebida alcoólica, achando normal, abortando por causa de pecados sexuais, adultérios, divórcios, de novos casamentos, pedofilia e por aí vai. Filhos. Dentro da família, eles atacam os filhos, transformá-los em filhos de Belial. O propósito de Belial é transformar os filhos das pessoas, os teus filhos, os nossos filhos, em filhos de Belial. Esse é o propósito. Está lá escrito em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12, dos 22 ao 25. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Sacerdote. Não conhecia o Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitava com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra homem, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Na verdade, o Eli falhou em criar os seus filhos, deixou os meninos crescerem, né? Mimou, fez toda a sua vontade, como é basicamente a doutrina dos nossos tempos, né? E aí estão essa situação. Filhos de Belial são assassinos, envolvidos em pecados sexuais, ladrões, passam a beber, usar drogas e fazer toda obra de ímpios que ofende ao Senhor, não é? O sacerdote Eli foi um pai frouxo, omisso, e pai e mãe frouxos geram filhos de Belial. Os filhos nascem com o pecado da rebelião no coração, e somente a correção e o discipulado podem mudá-lo. E aquelas, nasceu inocente, não tem pecado. Tem sim, nasceu com o pecado original. Ele não tem consciência do pecado, que é diferente. Provérbios 22, 6 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 29, 15 diz, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Não retires, Provérbios 23, 13 e 14 diz, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigar com vara, não morrerá. Tu a fustigará com vara e a livrará a sua alma do inferno. Seu filho e sua filha precisam aprender a obedecer às suas ordens, a respeitar os mais velhos e as autoridades, a obedecer às tarefas, ter horário para tudo. Se você não ensinar a sua filha ou seu filho a viver uma vida como cristão de verdade, Belial vai providenciar alguém que o ensine a ser filho de Belial ou filha de Belial. Não se preocupe, se já não providenciou. Se você não ensinar a sua filha, o seu filho, Belial vai providenciar alguém com certeza a transformá-lo naquilo que ele pretende. Filhos criados sem disciplina e sem correção serão filhos de Belial. Abortos, filhos que matam seus próprios pais, filhos bandidos, criminosos e por aí afora. Filhos, espírito de suicídio, meu pai. Mateus 17,15. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Marcos 9, 17 e 18. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele o espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. Lucas 9, 39. Eis que o espírito o toma e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só larga depois de o ter quebrantado. Demônios não escolhem. Esse espírito, esse jovem aqui, queria matá-lo. E hoje a gente vê um número muito grande, mesmo no Brasil, aqui em Alguns a gente teve muitos casos, de adolescentes e jovens se matando. Os demônios continuam trabalhando. Hoje a igreja brinca muitas vezes de ser igreja. Os cristãos brincam de ser cristãos. Mas o diabo continua sendo o diabo e não está brincando mesmo. Demônios não escolhem a idade dos filhos para atacar. Marcos 9, 21. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que se lhe sucede isso? E ele lhe disse, desde a infância. Lunático, a palavra grega aqui é seleniadzomai. Seleniadzomai. É epilepsia, afecção que se manifesta por crises de perda de consciência, acompanhada de convulsões que surgem em intervalos irregulares de tempo. Infância, a palavra paidioten, criancinha, menino pequeno, menina pequena, infante, um bebê. Esse menino tinha uma resistência muito grande, porque os demônios não suportam uma guerra longa. Eles querem que você desista. Esse demônio queria que o menino desistisse da vida e se suicidasse. Só porque a guerra espiritual é longa, não significa que você está perdendo. E o menino venceu. Espíritos de suicídio, e com esse tipo de ataque,
só são expulsos com jejum e oração. Jesus disse em Marcos 9:29, e disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser oração e jejum. Então, a gente sabe que os demônios não gostam de guerra longa, ele quer vencer logo, fica ansioso, vamos dizer assim, para vencer a batalha e quer que você desista. O plano do diabo é destruir famílias, destruir casamentos, destruir vidas. Como é difícil ter um coração generoso quando o assunto é dinheiro na igreja de Deus, não é? E aí também a gente vê na vida desse homem, desse pai, o desespero que ele teve. Mas os apóstolos não estavam prontos, os discípulos de Jesus não estavam prontos para aquele tipo de batalha. E hoje? A gente vê pastores se suicidando, cristãos se suicidando, uma coisa muito triste, né? Padres se suicidando. Vamos lá. Uma família com os dois pais não é modelo de Deus. Uma família com duas mães não é um modelo de Deus. Essa não é a forma de Deus. A família com pai divorciado e novos casamentos também não é um modelo de Deus. A família no modelo de Deus é o pai, o macho, a mãe e a fêmea, os filhos naturais ou adotivos juntos, até que a morte os separe, como ensinou o Senhor Jesus Cristo. O que proceder disso, infelizmente, não vem do Senhor. A herança espiritual para impedir a salvação. Em Lucas 8:12 está escrito, Jesus falando, aqui caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Venha a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então nós vamos ler lá em 2 Crônicas 33, do 1 ao 7 ao 9. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, tinha derrubado e levantou altares aos Baalins, os Baal, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Idolatria. Baal gosta disso. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado, dentro do templo. E Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Non, para o Moloque, E usou de adivinhação e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e foi muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. E Manassés fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Quer dizer, o conhecedor da palavra fez pior do que o que não conhece. É a herança espiritual. Ele recebeu dos pais e transmitiu, e infelizmente estava passando para as nações. A herança espiritual é o filho de Amon. Segundo Crônicas 33, 21, 24. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso aqui é uma frase que a gente vê muito no Antigo Testamento, Como a gente vê os presidentes hoje. Como havia feito Manassés, seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens e esculturas que Manassés, seu pai, tinha feito e a serviu, mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos, e conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. O rei Manassés reinou por 55 anos e foi o mais ímpio de todos os 42 reis de Israel. O rei Manassés adorou Baal, sacrificou seus filhos a Moloque, fez uma imagem do ídolo que tinha colocado na casa de Deus, a deusa Aserá ou Astarote. Vocês veem só os principais, usou agouros, feitiçarias e adivinhações, consultou encantadores. Nem as nações ímpias foram tão ímpias quanto Manassés. O rei Amon, filho do rei Manassés, infelizmente filho de peixe, recebeu essa herança espiritual maldita de idolatria e continuou adorando Baal, Moloque e Astarote. O rei Manassés, no final da sua vida, se arrepende dos pecados diante de Deus, mas o mal já estava instalado em seu filho, como uma herança maldita. O filho morreu como idólatra. Temos ainda que falar sobre o domínio demoníaco nas pessoas. Lucas 11, 24 e 26, o Senhor Jesus diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso,
E não achando disso, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Varrida, conforme traduz as duas traduções que eu estou utilizando aqui, Corrigida Fiel e a Revista Atualizada, traduz o verbo saru, que é varrer ou limpar como vassoura. Adornada ou ornamentada, adornada como traduz a Corrigida Fiel, ornamentada, atualizada, traduz o verbo cosmio, de onde vem cosmético, né, da nossa palavra. Embelezar, colocar em ordem, decorar, colocar de maneira apropriada. Jesus ensina os 2 problemas da falsa libertação. O demônio saiu do corpo da pessoa, mas não se amarrou, valente. O demônio expulso não foi substituído pelo Espírito Santo na vida da pessoa. Houve mudanças de aparência, fé religiosa, mas não tem renúncia de pecados, que é o que a maioria hoje acontece na vida das pessoas. Por isso que a gente vê pessoas que um dia foram cristãs, temporariamente, e depois elas fazem coisas piores do que quando eram só ímpias, né? A gente vê a internet cheia de essa meirada pelada, homens aí fazendo um monte de coisa, né? Então o demônio vai para o deserto e resolve voltar. Aí encontra a vida da pessoa cheia de religiosidade e de ornamentos, mas ela não nasceu de novo. Não há obediência à palavra de Deus. Então o demônio volta e traz mais 7 outros demônios, e a vida da pessoa fica pior do que antes da sua conversão. Passa a beber, fumar, fornicar, mentir, fazer cirurgias vaidosas e coisa, meu Deus do céu, ela deteriora o seu corpo, a sua vida moral, uma prostituição infernal. Vive escravo do pecado. A casa estava varrida, mas não estava lavada. Uma varrida retira apenas a poeira solta, mas o pecado não é tocado. A casa é varrida da sujeira que é vista pelos olhos do mundo, mas não é lavada pelos pecados ocultos. Mateus 23, 25. Adornada, a casa não é mobiliada com alguma graça verdadeira. Perdão, amor, bondade, autodomínio, mansidão especialmente. É tudo pintura e esmalte que não dura. A casa é decorada, mas a propriedade não é alterada pelo discipulado de Cristo. Ela não renunciou tudo para ser discípulo de Cristo e nem teve um novo nascimento para ser habitada pelo Espírito Santo. É por isso que a igreja do Senhor está cheia de pessoas que se dizem evangélicos, mas estão praticando pecados horríveis, muitas vezes que até os ímpios se espantam. Em qualquer situação ruim que passam, voltam a beber, fumar, mentir, ter vida sexual em pecado pior do que tinha antes, se afastam de Deus e das pessoas de Deus e ainda falam de Deus. Sente-se melhor com ímpios ou crentes mundanos. Os principados não brincam. E ainda por último temos que falar sobre a influência deles nos governos. A política, a economia e as forças armadas e a religião. Em Apocalipse 16, capítulo 16, versículos 12 ao 14, nós lemos: E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Sobre o Apocalipse eu tenho aí vídeos gravados com bastante detalhes, inclusive animados e com ilustração. Espíritos imundos, 3 principados que governam a política, a economia e a religião. Governa a política, o império da besta, que envolve as forças armadas, área governada pelo principado Belial. Economia, a marca da besta, que envolve a marca da besta. E a nova ordem mundial, área governada pelo principado Astarote. Religião, e a igreja apóstata com o falso profeta, que vai usar muito o poder de influência da mídia. A área governada por Leviatã. Rãs, animal impuro, conforme Levítico 11, versículos 10, 11, 14. Simboliza o espírito diabólico do engano, Levítico 11, 10. Boca, o poder da imprensa, que é ímpia por natureza, que tem influência desses principados que tanto vão usá-la para o anticristo. Cada vez mais homens ímpios e desprovidos do temor a Deus serão colocados em postos de comando e de liderança. Daqui para frente nós vamos ver ainda mais. Quanto mais ímpio e maligno um presidente, ele vai estar sendo eleito sobre as nações, porque as nações, a maior parte delas, vão ser tratadas pelo Senhor. Está chegando o dia. Então, muitas pessoas gritam, brigam e, infelizmente, isso é irreversível.
As nações estão sendo preparadas para receber o anticristo e a marca da besta através do espírito do anticristo. E tem vídeos também falando sobre isso. Você vai encontrar aqui no canal. Dentro disso, temos que falar sobre a visão global, uma nova mentalidade. 1 Timóteo 4:1, o apóstolo Paulo fala, como já li esse texto, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A Bíblia Viva traduz assim, 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para outro procurando mestres que lhe digam apenas aquilo que desejam ouvir. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente as suas próprias ideias desorientadas. Apostatar traduz o verbo afisteme, que significa abandonar, tornar-se infiel, retroceder, excitar a revolta, rebelião, desertar do exército, provocar uma partida. Obedecer traduz o verbo proseco, mudar a mente, deter a mente, segurar ou pegar-se a uma pessoa ou coisa. Aqui no caso, demônios, devotar pensamento e esforço. E enganadores, traduz a palavra grega planos, vagabundo, mendigo, corrupto, que leva alguém a pensar ou agir erroneamente, que conduz ao erro, sedutor. Então os espíritos enganadores são espíritos que levarão a pessoas corruptas. Doutrinas. A Corrigida Fiel traduz como doutrinas, e a revista e atualizada como ensinos traduz a palavra didascalia, que significa doutrina, um conjunto de ensinamentos que tem valor de verdade absoluta. Ensino, transferência de um conhecimento ou informação. A educação e o treinamento para a formação. Só que aqui é de demônios, daimonium, espíritos maus, alguns adorados como deuses através de imagens de escultura. Como é isso na prática, pastor? Você pode perguntar. As pessoas não vão parar de trocar de igreja. E por fim sairão do falso cristianismo, que viviam e irão buscar em outras religiões. Então, vão cansar de buscar nas igrejas que pregam prosperidade e coisas terrenas, vão ficar desorientadas e vão partir para buscar em outras religiões, espiritismo, budismo. 2 Timóteo 4:3b diz: andarão de um lado para outro procurando mestres que lhe digam apenas aquilo que desejam ouvir. O pecado agora será ensinado como um ensino superior de pessoas de mentes evoluídas com a ciência, e não mais fruto da ditadura dos movimentos de esquerda, que falharam pela corrupção e subestimaram os cristãos. O diabo muda a estratégia e invade o mundo, e prepara os ímpios para receberem o seu filho, a besta, o anticristo. O adultério, as perversões sexuais serão tratadas como normais. Assim, tanto a pedofilia, como o homossexualismo, o lesbianismo, o aborto, o divórcio e novos casamentos, segundo, terceiros, vão se tornando cada vez mais aceitos como normais, porque a Bíblia Sagrada não terá valor algum mesmo dentro da igreja. Agora estão rejeitando o Antigo Testamento e algumas partes do Novo Testamento. Muito em breve, rejeitarão o Novo Testamento por completo. A palavra de Deus não terá mais valor algum para uma geração que, como a geração de Noé e de Ló, se preparam para receber o juízo do Deus Todo-Poderoso na grande tribulação. É o cumprimento do que Jesus anunciou, Mateus 24, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Promover iniquidade é especialidade do principado Belial. O que ele fez em Sodoma e Gomorra já está fazendo agora nas nações e vai piorar mais. Jesus fala em Lucas 17, 26, 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Então, casa, separa, casa de novo, vai. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E qual que é o papel da igreja nisso? Fazer discípulos de todas as nações. A última ordem que o Senhor Jesus deu está lá em Mateus 28, 19, 20, antes de subir aos céus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado.
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Fazer discípulos traduz o verbo mateitiu. Mateitiu. Mateitiu, né? Ser discípulo de alguém, tornar-se discípulo de alguém. Treinar alguém como discípulo. A última ordem do Senhor Jesus foi para fazer discípulos. Não podemos fazer qualquer outra coisa que ofusque o discipulado. Jesus não mandou fazer teatro, Jesus não mandou fazer ministério de louvor, Jesus não mandou fazer dança, Jesus não mandou fazer retiro espiritual. Isso tem o seu valor, mas isso não pode substituir jamais o discipulado, a grande comissão dada por Jesus. Mas o que Jesus mandou fazer, isso poucas pessoas, até mesmo igrejas, estão querendo fazer discípulos. Você tem que ser discípulo, você tem que ser preparado para fazer discípulos. Ser e fazer. O discípulo aprende a superar os problemas da vida, a enfrentar as dificuldades, a viver pela fé em Jesus, a ser guiado pelo Espírito Santo. Os discípulos aprendem as leis do reino de Deus, os princípios. Numa vida de muita oração a Deus, o discípulo de Jesus ele vai aprender a viver, a orar muito, a orar a palavra, a obediência da palavra. Pode ser 1, 2, 3 discípulos, mas o discipulado é a ordem de Jesus. Ele mandou fazer isso. Os dois objetivos salutares do discipulado são: o discípulo deve ter uma vida de santidade e pureza. O discípulo deve dar frutos. Você deve ser um discípulo e você deve fazer ao menos um discípulo. Veja bem, eu costumo dizer que quando Jesus viveu aqui na Terra e quando ele começou a ensinar, esses 3 anos e meio, a maior parte das pessoas que desfrutaram do seu ministério foram os pobres, além dos seus discípulos, os 12 e também os 70. Mas imagina a família dele, Jesus, a Bíblia fala que os irmãos dele só se converteram com a ressurreição. Então, durante 3 anos e meio, eles aprenderam coisas com outras pessoas e não viram quem era Jesus, e desfrutaram. Assim como Moisés, a Miriam mesmo chegou a se rebelar contra ele, até o Arão seguiu, Miriam foi punida com lepra. A mulher de Moisés, em determinado momento, entra em atrito com ele. Muitas vezes você tem a oportunidade de aprender a palavra do Senhor com alguém que está te ensinando a verdadeira palavra do Senhor, ensinando pelo original, nada de heresias, está ali ensinando a visão do reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, porque o evangelho do reino de Deus é a visão do reino, Jesus é o Senhor e fazer discípulos. Isso é a base. E você perde tempo. Aí um dia, quando você quer, não está mais. Eu imagino, ainda que Judas e Tiago, os irmãos de Jesus, correram provavelmente esses 40 dias que ele ficou aqui, tanto que tem 2 cartas escritas pelos irmãos. Mas a Bíblia narra lá em Atos, que quando começou a igreja, estava lá a mãe dele, que foi a que mais desfrutou do ensinamento de Jesus. Os irmãos e as irmãs estão lá. Mas o que fala dos outros irmãos e das irmãs? Nada. Muitas mulheres foram convertidas depois, e a Bíblia cita essas mulheres, como Paulo cita em diversas cartas, Romanos, Filipenses, Colossenses. E as irmãs não. Então, às vezes, a gente tem a oportunidade de aprender, tem a ferramenta, Deus prepara pessoas especiais e a gente não faz isso. E um dia, de alguma forma, essa pessoa nos é tirada dali, ou Deus manda para outro lugar, ou ela vai para o céu mesmo, né? Vai se encontrar com o Senhor, enfim. E aí a gente fica, meu Deus. E eu vejo muitas vezes a própria família. Uma das coisas que mais dificulta às vezes uma pessoa receber a bênção e o conhecimento, um conselho, orientação, às vezes são os irmãos, né? Os irmãos de Jesus. Vocês imaginaram depois? Puxa vida, a gente passou 3 anos, podia ter 3 anos e meio recebendo conselho, orientação, não tiveram. E assim é na vida da gente. Então aprenda a valorizar tudo que você tem recebido, a valorizar. Assista todas as mensagens, aqui são 3 para você entender melhor. Batalha espiritual para o Ministério de Intercessão, Efésios 6:12. Efésios 6:12, principados e potestades para o Ministério de Intercessão, a primeira parte. E essa a segunda parte, Efésios 6:12, principados e potestades e Ministério de Intercessão. Ou mais, como agem os principados. Provavelmente a gente deva gravar outro, mas esses são as 3 bases para você ter uma visão melhor de Efésios 6:12, olhando todos os ângulos. Espero que você tenha gostado. O vídeo ficou um pouco longo, mas para não gravar em 2 partes, pelo menos você pode, através de uma só mensagem, ser edificado pela presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Compartilhe com aqueles que têm interesse de conhecer a visão espiritual. Nós não estamos tratando toda a hierarquia de anjos nesses vídeos, apenas aquelas que mais dizem diretamente a ação das nossas vidas. Que o Senhor te abençoe
em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você gostou, deixe aí o seu like, o seu gostei, o seu comentário, compartilhe com outras pessoas. E se ainda não fez, nos ajude. Se inscreva no meu canal, eu agradeço a todos que estão se inscrevendo, os que recentes, os que estão sempre aí, e estejam compartilhando essas mensagens da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.